10 horas 10 minutos. Atenção, hein? Entrevista importante para você que está com a gente agora aqui na CNN Brasil. Mais um momento muito sensível para o Rio Grande do Sul. Mais uma vez a gente está aqui noticiando uma tragédia ocorrer no estado. A quantidade de chuva das últimas horas é inacreditável. Esse acumulado, né, é muita água que castigou o estado. Então a gente entrevista agora o governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Governador, no meio do caos, o senhor conseguindo abrir espaço para a imprensa. Muito obrigada, hein? Bem-vindo aqui à CNN Brasil. Obrigado a vocês. É importante para nós podermos compartilhar essas informações. E, mais uma vez, para aqueles gaúchos que estejam assistindo a CNN, que estejam em municípios, especialmente na região central do estado, a gente pede que saiam de áreas de riscos, sejam de encostas, onde pelo solo encharcado deslizamentos podem acontecer, ou a margens de rios, porque infelizmente nós temos aqui já mais de 400 milímetros de chuva em muitas localidades nos últimos dias e uma perspectiva de outros 300 a 400 milímetros ao longo deste dia, de hoje, quarta-feira, e amanhã, quinta-feira, ainda com muita chuva aqui no estado. Então, infelizmente, a situação já é muito crítica e tende a se agravar nos próximos dias, especialmente na região central do estado, em direção à região dos vales aqui, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, a região do Caí também, que é um dos rios aqui das nossas bacias hidrográficas que estão mais comprometidas. E até o final de semana a gente vai ver toda essa água ainda vindo pelos rios Jacuí, em direção ao Guaíba e, portanto, efeitos na região metropolitana aqui de Porto Alegre, como a gente assistiu no ano passado, em novembro. Infelizmente a gente está vivendo uma situação, mais uma vez, muito triste, muito dura aqui no estado. Governador, quero fazer-te então uma primeira pergunta para a gente poder abrir essa roda aqui de conversa. Eu sei que o senhor tem pouco tempo. O que há de diferente da última tragédia para agora? E o que há, inclusive, de semelhante? É muita água? É no mesmo local? Assim, porque é impressionante a quantidade de problemas causados pela chuva, né? Tem havido muita água no sul do país. A gente tem chovido em todo o estado, né? Então, situações de alagamentos pontuais em muitos municípios. A gente tem pelo menos 80 municípios com registros de problemas mais graves, mas em vários pontos do estado, em várias regiões. E neste episódio, agora no ano passado, a gente teve pelo menos 2 momentos críticos, na verdade eu diria 3. Né? Em junho, pegou o litoral norte do estado, especialmente. Depois, em setembro, a região do Vale do Taquari, que foi aquela enxurrada onde a gente perdeu mais de 50 vidas naquela enxurrada no Vale do Taquari, pegando os municípios de Mussum, Roca Salles, Encantado, Lajeado, Estrela, enfim, naquela região do Vale do Taquari. Depois, em novembro, nós tivemos novamente chuvas muito intensas, mas aí subiram num nível mais lento os rios e acabaram gerando menos perdas, mas mesmo assim muita perda material, né? Menos perdas de vidas. Mas tivemos depois em janeiro o temporal que em Porto Alegre gerou grandes transtornos e agora a gente está vivenciando um período de chuvas muito intenso. Já vinha chovendo desde a semana passada em algumas localidades, aí o solo vai encharcando, vocês estão vendo nas imagens deslizamentos que já geram perdas de vidas e comprometem muitas das estradas. E agora a gente tem dispersão em várias localidades do estado. Então, essa chuva entrou especialmente pela região da Campanha, região sul, fronteira sul do estado, fronteira oeste do estado, entre Uruguai e Argentina, lá, vem pelo centro do estado. E na região central do estado, Santa Maria, municípios na volta de Santa Maria, que está bem no coração do Rio Grande do Sul, muito comprometidos, e depois vai indo em direção a Porto Alegre, pegando especialmente a região dos vales. Então, como não choveu tão forte na região norte do estado, nesse momento, aqueles rios que a gente viu no ano passado, como o Taquari, muito comprometidos, não encheram tanto e tão rápido como no episódio do ano passado. Por isso, municípios como Mussum, Roca Salles estão também com situações críticas, mas não na mesma proporção do que a gente viu no ano passado, até aqui, pelo menos. A gente vê outras regiões, como o município de Candelária e de Sinimbu, que são região do Vale do Rio Pardo e também em direção à região central do estado, muito comprometidos. E a nossa dificuldade é essa, como são muitos municípios ao mesmo tempo, não há efetivo que chegue, mesmo com o apoio das Forças Armadas, enfim, para fazer todos os resgates
e como a chuva não para, a gente não consegue colocar os helicópteros em ação para fazer os resgates. Isso é o mais dramático nesse momento. Muitas pessoas ilhadas em cima de telhados e a gente não tem condições de voo para fazer os resgates por helicópteros nesse momento. Basília Rodrigues também participa da entrevista, governador. A gente está trazendo a informação, Elisa, inclusive que a Força Aérea Brasileira, Marinha, Exército deixaram à disposição pelo menos 7 aeronaves para encaminhar para o Rio Grande do Sul. Então, até o governador pode falar dessa conversa que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem, esse pedido de apoio. Como foi o tom dessa conversa com Lula? E se o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é culpa de má gestão, de algo que faltou por parte dos governos, ou é culpa mesmo das mudanças climáticas? Olha, Basília, eu sempre digo que a gente, nesse momento, não procura culpados, a gente procura achar a solução para um problema crítico que a gente está vivenciando, né? Resgatar as pessoas, proteger essas pessoas. A gente emitiu os alertas desde a segunda-feira, né, de que vinha uma situação crítica, grave, do ponto de vista climático, pedindo que as pessoas se colocassem em situação de segurança, porque o volume de chuvas já era alto e ia se agravar, então a gente emitiu os alertas, mobilizamos as prefeituras, as defesas civis distribuídas no Estado, as estruturas de defesa civil no Estado. Desde o início da manhã de ontem, estou em contato com o ministro da Defesa, José Múcio, que inclusive estava aqui no Rio Grande do Sul, pegou boa parte dessa chuva, estava em Santa Maria lá, o local crítico da chuva, o ministro estava lá, então viu isso de perto acontecendo, pedindo o apoio das Forças Armadas, né? É sempre, assim, as Forças Armadas sempre se colocam muito solistas e apoiando, mas há uma burocracia, às vezes, para conseguir liberar os apoios, né, para que consigam entrar em campo os equipamentos, os helicópteros, os nossos helicópteros do Governo do Estado, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, são helicópteros de menor porte e que têm maior restrição de operação em condições climáticas adversas, então a gente pediu esse apoio da Aeronáutica, no final da tarde entram em operação 2 helicópteros da Aeronáutica que estavam aqui já em Santa Maria, mas com atuação também restrita, porque as condições climáticas, mesmo que esses helicópteros sejam tecnicamente superiores e com melhor capacidade de operação, também tem que respeitar as condições climáticas e, infelizmente, ainda muita chuva e descargas elétricas, raios, né? Portanto, que acabam gerando restrição na operação dessas aeronaves, limitaram a possibilidade de operação delas ao longo da noite. E agora devem estar chegando novas aeronaves. Eu falei com o presidente Lula no final do dia, ontem, eu já tinha falado com o ministro, como eu disse, Valdez, do Desenvolvimento Regional, o ministro Múcio, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, consegui o contato com o presidente Lula no início da noite, ontem, e pedindo a ele justamente, olha, até fiz manifestação por redes sociais e tudo mais, para dar o senso de urgência. A gente precisa tudo o que for possível nesse momento, de toda a estrutura, porque já está grave e vai se agravar ainda, porque tem mais água hoje, mais água amanhã. A gente vai precisar de muito apoio aqui no Estado. Aproveitando o tempo disponibilizado do governador, Juliana Lopes também participa da conversa. Governador, muito obrigada pela participação do senhor. Diante dessa situação que o senhor está colocando, de falta ali de infraestrutura, de cidades ali com as estradas, né, bloqueadas, enfim, a situação de desaparecidos, o senhor enxerga que há um caminho para decretar uma situação de emergência? Isso pode acontecer pelas cidades? O que os prefeitos já passaram para o senhor sobre essa situação? Até para a gente pensar se há uma necessidade de um repasse federal para o Rio Grande do Sul. Essas providências estão sendo adotadas já para que as formalidades todas sejam cumpridas, seja por parte dos municípios, seja aquela por parte do Estado. Essa parte de burocracia, ela deve ser ajustada, mas não deve ser empecilho para qualquer tipo de emprego, de ação, né? Já há a formalidade do acionamento da Secretaria Nacional de Defesa Civil, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que já liberou, portanto, as questões de orçamento para que o que for empregado das Forças Armadas seja ressarcido. O que a gente não pode permitir nesse momento é justamente que qualquer burocracia atrapalhe o resgate das pessoas, que é a absoluta prioridade nesse momento.
Nós já formalizamos, o Estado analisa a questão de decretação de situação de emergência em nível estadual. Nós já estamos amparados também por um reconhecimento de situação de calamidade desde o ano passado pelo Congresso Nacional, que votou essa situação de calamidade do Estado com efeitos até o final deste ano ainda, e tudo isso dá respaldo para que todas as ações sejam empregadas. Nesse momento, foco em resgate de pessoas. E depois a gente vai passar para a etapa de reconstrução, de recuperação. Tem muitas pontes rompidas, muitas estradas que foram rompidas, municípios que acabam ficando ilhados, né? E temos ainda muita população, muita gente, centenas de registros de pessoas que estão em cima de telhados, e a gente tem tido dificuldades, eu insisto, em acessar essas localidades, porque a chuva não tem dado trégua. E isso limita, inclusive, a capacidade operacional do resgate nesses municípios. O nosso foco está em buscar condições de acessar essas pessoas, resgatá-las e proteger as pessoas. 10 horas 20 minutos, seguimos conversando com o governador do Rio Grande do Sul, uma tragédia enorme, mais uma vez chegando ao estado. E agora a Débora Bergamasco também para fazer-te uma pergunta, governador. Bom dia, governador. Aqui Débora Bergamasco, falando de Brasília. Governador, obrigada pela entrevista. E eu gostaria de saber, o senhor falou para a gente do tamanho, né, da magnitude do impacto em vários municípios e que ainda vai continuar aumentando, né, a abrangência dessa tragédia. Eu gostaria de saber se o Estado conta também, se seria interessante contar também com o apoio de outros estados da federação. E gostaria de saber, queria que o senhor aproveitasse também para falar sobre possível arrecadação de alimentos, materiais, enfim, de outros lugares do país que possam e queiram, de alguma maneira, colaborar com o estado do Rio Grande do Sul. Sim, já temos contato com outros governos estaduais. O governador Tarcísio me ligou ontem e já colocou também equipamentos à disposição. O governador Jorginho, aqui de Santa Catarina, naturalmente nosso estado vizinho, sempre muito solidário e pela proximidade, com capacidade operacional mais efetiva, rápida, de colocar a sua equipe à disposição. A gente tem essa integração entre estados do Sul e do Sudeste, no COSUD, que é o Consórcio Sul e Sudeste, e todos os governadores já acionaram as suas equipes que estão em contato com a nossa equipe da Defesa Civil. E, claro, do ponto de vista logístico, aqueles que têm maior proximidade geográfica conseguem entrar em campo mais rapidamente e, assim como o Rio Grande do Sul já colocou estruturas à disposição para outros estados em situação semelhante, a gente recebe com muita alegria e com muita, assim, uma situação reconfortante para nós, esse apoio dos estados vizinhos que estão entrando em campo também. A gente tem, nesse momento, estoques de alimentos, de cestas básicas, né, que já são adquiridas pela nossa Defesa Civil, telhas que estão sendo colocadas em ação, mas, naturalmente, toda a solidariedade é bem-vinda e a gente vai acionar os caminhos para que a população possa fazer isso de forma segura, né? Porque, infelizmente, nessa situação, a gente observou nos casos do ano passado, às vezes aparecem aproveitadores e pessoas com pouca confiabilidade fazendo arrecadações aqui e ali, outras pessoas bem intencionadas fazem também mobilização e o governo procura oferecer um caminho seguro onde doações possam ser feitas e que serão bem-vindas para a gente poder ajudar. Mas nesse momento, insisto, todo o foco está no resgate, né? A gente está numa etapa em que ainda está acontecendo a situação crítica do ponto de vista climático e a gente tem recursos para dar assistência às famílias que já estão abrigadas. A gente precisa agora focar em resgatar as que ainda não foram resgatadas e, infelizmente, novamente, a gente tem municípios completamente devastados, né? O município de Sinimbu, o município de Candelária estão muito afetados e outros municípios certamente estarão também muito afetados, como alguns deles nunca antes viram situação semelhante. E esse levantamento dos estragos a gente vai fazer nos próximos dias para poder entrar em campo com a recuperação e com atendimento às famílias que foram afetadas. E, novamente, vão precisar mobilização desde linhas de crédito para ajudar as pessoas a resgatarem as suas residências, empresas que terão sido afetadas novamente. Alguns casos deles terão empresas que já perderam tudo no ano passado, estavam se recompondo e agora foram novamente afetadas.
e nós vamos ter que ajudar com todos os caminhos possíveis para que essas empresas se reergam, porque elas geram empregos, né? E famílias dependem desses empregos e dessas empresas. Então, nós vamos ter que fazer toda a mobilização de reconstrução, de recuperação econômica desses municípios que foram afetados. Vamos aqui à nossa última pergunta, então, ao governador Basília, por favor. Governador, sem sombra de dúvidas, o mais importante é saber o que vai acontecer com essas pessoas que não querem perder suas vidas nem terem prejuízos financeiros maiores, né? Em setembro de 2023, um ciclone abalou algumas cidades no Rio Grande do Sul. Agora vem essas fortes chuvas. São poucos meses que distanciam estas duas tragédias ambientais. Mas, como é típico da pauta também tratarmos da política e falar da ligação que o senhor fez ontem com o presidente Lula, com os ministros, com outros governadores, como o senhor muito bem destacou. A minha pergunta é: faz diferença a ida ou não do presidente Lula em um momento como esse, tão aterrador no Rio Grande do Sul? Algo que foi alvo de críticas no fim do ano passado e estamos de novo diante de uma tragédia gaúcha. Olha, Basília, não faltou apoio do governo federal no ano passado. Houve mobilização de ministros, de equipes. Naturalmente, a burocracia da máquina pública muitas vezes nos deixa ansiosos e angustiados, porque até conseguir a liberação, até o recurso entrar em campo, até ter o decreto que permite que o empréstimo do BNDES aconteça, dificuldades operacionais acontecem no meio do caminho. Mas à disposição, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, veio aqui, o presidente Lula depois veio acompanhar o que estava sendo feito, também teve uma visita mais recente que foi feita, o ministro Pimenta tem acompanhado e agora há pouco pela manhã conversei com ele novamente diretamente, e eu jamais vou fazer de um momento como esse qualquer oportunidade de disputa política, de questionamentos políticos, é momento de integração de forças e o presidente Lula será muito bem-vindo se tiver disponibilidade de vir. Mas, nesse momento, o foco está em fazer resgates. Quer dizer, se o presidente viesse nesse momento agora aqui, toda a estrutura que tem que estar em campo fazendo o resgate, parte dela teria que ser redirecionada para atender o presidente da República. Então, neste momento crítico, o que a gente precisa é das forças todas em campo resgatando pessoas. Inclusive, eu pedi e a CBF atendeu o meu pedido de suspender um jogo que tinha previsto pela Copa do Brasil hoje em Porto Alegre, Inter e Juventude, porque nem queremos que as pessoas estejam se deslocando para jogo de futebol e preciso do efetivo policial que estaria sendo empregado no jogo para estar na ponta atendendo comunidades que estão afetadas. E um jogo de futebol acaba consumindo isso. Então, naturalmente, a vinda do presidente, qualquer deslocamento, eu mesmo, né, tenho a vontade de estar lá na ponta, mas se eu tiver que me deslocar, vou usar recursos de estrutura de pessoal que, na verdade, devem estar na ponta atendendo. Então, estou gerenciando desde Porto Alegre essa crise e assim que tiver a oportunidade, a condição, vou fazer esse deslocamento e o presidente Lula está convidado a vir ao Rio Grande do Sul. É importante que ele veja também, porque ontem, quando eu falei com ele pelo telefone, ainda mencionei, fiz sim uma manifestação pelas redes sociais, não no sentido de cobrar ou de fazer algum tipo de mobilização de curtidas ou compartilhamentos para as redes sociais, mas para dar senso de urgência. Não é simplesmente mais uma das situações de emergência que tantas vezes a gente já viu acontecer. Está em curso, mais uma vez, um desastre para o Rio Grande do Sul. E eu preciso que isso seja compreendido pelas pessoas. Então, se tiver que mandar sinal de fumaça, mandar mensagem, mandar WhatsApp, ligar, mandar na rede social, tudo que for possível para que as pessoas compreendam a situação de emergência, eu vou fazer. Porque estou observando aqui na ponta algo crítico acontecendo e sei que o presidente é demandado por várias outras situações. Tem problemas políticos junto ao Congresso, tem problema em outra região do país, o Brasil é continental, tem problemas acontecendo em todos os cantos do país, de todas as ordens, de todas as naturezas. E eu preciso chamar a atenção para a situação do Rio Grande do Sul, que é crítica e tem pessoas ainda em cima de telhados nesse momento, agarradas em árvores, e a gente tem tido dificuldade de acessar, e eu preciso que o que tem de estrutura, especialmente das Forças Armadas, que tem equipamentos, que tem condições, que tem efetivo para acessar isso, seja empregado nesse momento crítico que o Rio Grande do Sul está vivenciando.
Pois é, mais um no que é importante, né? Totalmente. E a gente imaginar que agora você tem 8 famílias enterrando. É uma dor inacreditável, né? Já são 8 mortos confirmados. Infelizmente, esses números vão aumentar. Números vão aumentar porque o desastre está acontecendo, né? E esses números ainda são muito preliminares. Então, eu vejo a imprensa mesmo, claro, quer buscar e dar informação, é o seu papel nesse momento, buscando os números. E, infelizmente, eu tenho que dizer que esses números ainda vão se alterar muito nas próximas horas, nos próximos dias, porque a gente nem está conseguindo acessar determinadas localidades onde a gente sabe que tem centenas de pessoas que estão ilhadas. Esses números realmente vão se alterar nos próximos momentos e, infelizmente, a gente está trabalhando para que seja o menor possível, mas, lamentavelmente, tem tudo para ser ainda números muito expressivos. Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, agradecemos aqui a disponibilidade da entrevista. É sempre o nosso papel da imprensa trazer o olhar crítico, seja ao Estado, seja ao governo federal, mas também é nosso papel dizer lamentamos pelas famílias do Estado, viu? E que o quanto antes essas pessoas sejam encontradas. Obrigada, governador. Muito obrigado a vocês. Um abraço. Bom dia, muito obrigada. 10h30. Que entrevista importante. Primeiro, lógico, o mais importante aqui é a gente falar dos seres humanos. Você tem, meu Deus, mãe enterrando filho, é um negócio, é uma dor inacreditável que tem havido no Rio Grande do Sul. Mas também daquilo que nos diz respeito, quer falar sobre política, relevante demais a fala do governador quando ele diz, também sei que o presidente Lula tem outros problemas. Né? Porque a gente poderia ouvir, eu vou começar fazendo o gancho com a Basília, que foi a última pergunta tua, Basília. A gente poderia ouvir naturalmente um governador fazer o apelo, olha, presidente, cadê você que não está aqui? Olha, também precisamos, porque também faria parte e faz parte da atribuição de um governador fazer esse tipo de cobrança. Mas demonstrou ali uma diplomacia nas relações, né? Ou seja, não vamos, está ali escrito na tarja, não é momento de disputa política. Colocar atenção no que é mais importante, né? O sentido geral da fala do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em momento em que não se tem a real dimensão dos efeitos dessas fortes chuvas. Em setembro de 23, um ciclone tomou algumas cidades. Agora, novamente, os gaúchos sofrendo com essa tragédia. Como bem colocou o governador, são 8 mortes até aqui. Os números estão sendo atualizados, ainda há muitas pessoas desaparecidas, mais de 20 pessoas, o que tem de informação junto ao governo gaúcho, Defesa Civil, também é esse número. Então, muitas pessoas desaparecidas, algumas já com mortes confirmadas. Esta é uma tragédia humana, né? Algo que ainda vai ser mais bem detalhado pelas autoridades públicas. Não é hora de ficar envolto em intrigas, picuinhas políticas. Eu achei o tom do governador que ontem demonstrou desespero naquela publicação nas redes sociais e fazendo um apelo, chamando a atenção do presidente do Brasil para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Entre as principais demandas, mais aeronaves para salvar as pessoas que estão ilhadas, né, e diminuir a tragédia que já está acontecendo no Rio Grande do Sul. Hoje, num tom muito sereno, o governador Eduardo Leite fez uma apresentação de momento, né? E a gente com certeza vai contar com outras informações em outras fases dessa tragédia. Seria contraproducente até mesmo uma ida agora do presidente da República ao local. Os holofotes estão, infelizmente, ainda sobre as tragédias e de que forma essa luz pode servir para ajudar as pessoas e não para dar palanque para políticos. E é até interessante, né, Basília, e expandindo aqui para a Débora e para a Juliana, que o governador acabou de citar. Eu fiz aquela postagem naquele tom de chamar atenção e teria feito ligação, mandado WhatsApp, feito outras coisas, porque é importante isso ser feito no momento, mas eu também alertei ao presidente Lula que eu fiz aquilo num tom de chamar a atenção de todos. Ele me pareceu, Débora, quase que uma justificativa ali também um pouco, né? De olha, eu estou num tom alarmante, mas é para chamar a atenção do que está acontecendo e não exatamente para mandar, por exemplo, uma alfinetada. Foi, exatamente. Acho que a sua percepção está perfeita, até porque o governador foi criticado
também pelas redes sociais, inclusive por adversários políticos, por bolsonaristas, dizendo, ai, governador, não tem telefone não? O senhor precisa falar isso, que quer falar com o presidente Lula pelas redes sociais? Então, ele sofreu essa crítica pública por conta disso, mas aqui ele se justificou. Por que que ele estava tentando contato com o telefone, falou com vários ministros, mas quis dar o senso de urgência à situação. Enfim, né? Você pode concordar ou discordar se foi realmente uma tática boa, apropriada para o momento. Mas essa fala de hoje é uma fala muito importante. Quando a Basília pergunta, olha, o presidente da República, Lula, deveria ir aí? E ele diz o seguinte, está sempre convidado, é claro, será muito bem-vindo, mas acho que esse é o momento de a gente pegar todos os nossos recursos, né? Mobilizar todos os recursos para salvar as pessoas. O governador não está lá em Santa Maria, não está no epicentro da tragédia também. Ele disse, eu também gostaria de ir, mas se eu fosse, também ia cair no mesmo problema. Olha, mobilização com segurança, né, com forças de segurança, com aeronave e tudo mais, essas coisas. Para quê, né, nesse momento? A estrutura. Qual seria, no fim das contas, o resultado prático disso nesse momento? Mas ele deixa entender que depois, num segundo momento, pode ser interessante, sim. Ele falou, é importante que o presidente venha e veja o que aconteceu, mas o timing realmente não seria agora. Então, é interessante porque pode esperar, viu? Esse assunto, Elisa, Juliana, Basília, virá. Cadê o presidente Lula? O presidente Lula está lá no 1º de maio, no palanque, fazendo política, enquanto o Rio Grande do Sul está embaixo d'água. Essa crítica virá e já tem até antídoto para ela. É possível que muita gente esteja ouvindo pensando assim, nossa, mas elas estão dedicando tempo para falar sobre isso. É porque a gente conhece o movimento da galera. Isso vai vir. Ninguém está falando isso aqui à toa, porque a oposição... E a oposição tem de ser oposição, faz parte do jogo também. Eles vão pegar esses pontos, eles vão fazer as suas críticas. E me chama a atenção, Juliana, quando o Eduardo Leite diz... na última tragédia que nós tivemos, que foi em setembro, o presidente também não veio no dia, mas vieram outros ministros. Veio o vice-presidente da República e Lula esteve dias depois aqui. Então, ele tentou dar assim, ó, gente, vamos baixar a bola desse assunto por enquanto, que o importante é a gente conseguir encontrar nossa gente, conseguir encontrar os desaparecidos. Deixa isso de maneira secundária, que com Lula eu já falei ao telefone. E parece que Lula conseguiu ajustar essa comunicação, né? A gente ouvia Isso é um efeito, né, Juliana? A maneira como o Leite nos traz essa mensagem, ou seja, representa justamente isso que você está dizendo, um ajuste. A gente estava falando no começo, né, sobre a rapidez em que o governo está respondendo, pelo menos atendendo ali os governadores. Tinha uma reclamação no começo, Lula colocou isso como uma meta, né? Vamos melhorar esse diálogo e aparentemente o que está acontecendo, pelo menos nas palavras do governador do Rio Grande do Sul, é o que a gente entende, essa comunicação está estabelecida, que é o mais importante. Se o Lula vai sobrevoar, não vai sobrevoar a região ali que é afetada, isso vale não só para o Rio Grande do Sul, mas várias regiões que foram afetadas por fortes chuvas e desabamentos por conta aí das mudanças climáticas. Parece que o que é mais importante está acontecendo, que é essa comunicação estabelecida. E também a gente perguntou ali para o governador sobre recursos, né, que sempre são necessários nesses momentos. Ele afirma ali sobre uma questão burocrática, mas o primeiro passo deve ser dado também para o Rio Grande do Sul. A gente sempre foca nisso porque é importante, que é decretar a situação de emergência para abrir ali um caminho para que esse repasse aconteça. Me chamou a atenção um ponto do governador ressaltar que tem recurso para fazer o resgate das pessoas, não tem ali um caminho, né? Não tem recurso, não tem aeronave própria para poder resgatar quem está em cima dos telhados das casas, né? Aguardando atendimento, isso é muito sério, mas há recurso para fazer um atendimento emergencial. Agora, reconstrução de estradas, infraestrutura, eu estava conversando com alguns parlamentares que são ali do Sul, estão falando sobre gente que está sem internet, sem telefone, e aí pedir ajuda fica muito mais difícil nesse momento. Então, essa parte da infraestrutura precisa de recurso federal e provavelmente o que a gente vai acompanhar daqui para frente é esse pedido feito ali pelo Sul, pelo Rio Grande do Sul, para que o governo faça esse repasse. Mas tem ali uma comunicação que parece que está em um bom andamento e é isso que importa nesse momento, né? E o que importa é a gente lembrar, se você puder
e quiser, faça a doação. Ajude, mande, veja lá no site da prefeitura, nas ONGs, a galera que trabalha com esse tipo de assistência que é muito, muito importante. Obrigada, Débora, Basílio e Juliana, baita giro de análise aqui e reiterando, ressaltando a importância do governador do estado do Rio Grande do Sul conversando com a gente ao vivo.